que acontece nos primeiros 15 dias de uma dieta bem feita? Talvez você já tenha começado uma dieta com uma certa expectativa, passou algum tempo, uns 15 dias, um mês talvez, e você começou a desanimar, porque você começou a perceber que a tua expectativa era de emagrecer uma quantidade X de quilos, e a realidade era bem diferente disso. Isso já aconteceu com você? Muita gente acredita que nos primeiros 15 dias de uma dieta já deveria ter resultados enormes, astronômicos, porque pensa assim, pô, eu já tô fazendo um monte de coisa para emagrecer, eu já mudei completamente a minha alimentação, deixei de comer várias coisas que eu gosto. E eu ainda não perdi 10 quilos? Como assim? Já deveria ter perdido 10 quilos, já deveria estar com um corpo lindo, maravilhoso, super magra. E, gente, a gente tem expectativa, né? Aquilo que a gente queria que acontecesse, e a gente tem a realidade. E a realidade é triste, muitas vezes é brutal. Mas é a realidade, não tem como fazer. Não tem outro jeito. Eu quero te mostrar aqui nesse vídeo quais são os sinais, o que acontece nos primeiros 15 dias de uma dieta muito bem feita, para você entender que você está no caminho certo, minha amiga. Para quando você vê esses sinais acontecendo no seu corpo, você vê que você está no caminho certo, sim. E em vez de você desanimar, achando que você já deveria ter X resultados, estar de tal e tal jeito, você vai olhar para isso e vai pensar, olha só, tá dando certo, vou continuar. E se você caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vinda. Meu nome é Carla Affel, eu sou nutricionista, especialista em emagrecimento, ganho de massa muscular e muito focada em neurociência do comportamento alimentar. E ó, já dá um like aqui nesse vídeo e se inscreve no canal, porque isso é muito rápido de fazer e assim você garante que você não vai perder nenhum conteúdo que pode te ajudar muito. Então bora lá! Quando a gente começa uma dieta, a gente tem certas expectativas, né? A gente acredita que a gente vai perder bastante peso, porque afinal é o início, a gente tá mudando várias coisas, está deixando de comer várias coisas, então a gente espera que a gente emagreça muito. E não só isso, a gente também imagina que a nossa energia, a nossa disposição vai aumentar, que a gente vai gostar de fazer exercício físico, que a gente simplesmente vai acordar sem sentir fome e sem sentir vontade, que a gente não vai ter mais vontade, que a gente vai se tornar a pessoa mais fit do universo, um ET fit que ama alimento saudável e não gosta dos alimentos que são mais calóricos. Só que a realidade não é essa. E eu quero saber de você, o que aconteceu no seu corpo quando você fez ali algumas dietas? Tenta lembrar da última dieta que você fez. O que aconteceu no teu corpo? Como que você se sentiu na primeira semana, nas 2 primeiras semanas? Você acordava morrendo de fome ou você ia dormir morrendo de fome? Às vezes ia dormir com fome para não comer. Isso já aconteceu com você? Me conta aqui o que você sentiu na primeira semana fazendo uma dieta, nos primeiros 15 dias, que eu quero entender aí, do outro lado, o que acontece. Eu já vi muita gente que fala que sentia vontade de alimentos que antes nem dava tanta bola assim, começou a sentir muita vontade, muito desejo por comer, passou a sentir muito mais fome, porque às vezes estava fazendo a dieta toda errada, né? Então sentia muito mais fome. Enfim, me conta aí o que acontece que eu quero saber. Bom, nos primeiros 15 dias de uma dieta muito bem feita, claro, o corpo precisa se adaptar. Só que a gente tem que entender uma coisa, que a gente não engordou 15 quilos em 15 dias. Então não tem lógica você querer perder 15 quilos em 15 dias. Não tem como. Teu corpo, você não ganhou todo esse peso em tão pouco tempo, então é lógico que você não vai perder todo esse peso em tão pouco tempo. Mas sim, o nosso corpo apresenta muitos sinais de que está começando a emagrecer e você precisa entender esses sinais para você começar a ver que está dando certo. Porque quando a gente entende que aquilo está dando resultado e que se a gente continuar a gente vai ter cada vez mais resultado, fica difícil a gente desanimar. Agora, se você tem resultado e você olha para o espelho e pensa, putz, mas eu esperava mais, cara, você vai largar tudo, vai jogar a dieta pro alto e não vai mais querer saber disso. O primeiro sinal que o nosso corpo nos dá é a mudança de energia. Então, nos primeiros dias é até normal que você se sinta mais cansada, mais fadigada, porque talvez você comece a mudar hábitos que antes
você não tinha. E aí, para você começar a incluir esses hábitos na tua rotina, você gasta uma energia. Então é natural que você se sinta cansado. Então, por exemplo, um hábito que gasta a nossa energia é o treino. Então, talvez você começou a colocar esse hábito na tua rotina. Claro que você vai ficar mais cansada, mais esgotada. Isso é completamente normal e aceitável. Mas depois de uma semana, 15 dias, você começa a perceber que você tem mais disposição ao acordar, que durante o teu dia você se sente melhor, você se sente bem, que você começa a render um pouco melhor no treino. Então, esse é o primeiro indicativo de que o teu corpo está acelerando o metabolismo, está queimando mais gordura e logo você vai ver esse peso ou na balança ou no espelho. O segundo indicativo é a diminuição do inchaço. Então você começa a perceber que o teu corpo está mandando embora o inchaço. E isso se dá muito provavelmente porque você está tomando mais água, ou então começou a incluir alguns chás, alguns outros líquidos na tua dieta, no teu dia a dia, e o teu corpo está liberando essa retenção hídrica. Então, você começa a perceber que as calças começam a fechar melhor, as roupas começam a cair melhor, você se olha no espelho, começa a notar assim pequenas mudanças, mudanças sutis, tá? Mudanças sutis. Mas isso já é um bom indicativo também de que o teu corpo está digerindo melhor os alimentos. E isso também aumenta ainda mais o teu metabolismo. Terceiro indicativo, quando você começa a ter mais consciência daquilo que você está comendo. Então você consegue diferenciar se você realmente está comendo porque você está com fome, ou porque você está ansiosa, ou porque você está entediada, ou porque você está estressada. Isso aqui acontece muito com as minhas clientes dentro do desafio, porque dentro do desafio eu não foco somente na alimentação, eu também ensino elas a fazer essa diferenciação das emoções e lidar com o comportamento delas. Isso aqui é o que faz elas conseguirem emagrecer logo nesses primeiros 15 dias e principalmente manter isso para o resto da vida delas. Porque perceba que quando a gente escapa da dieta, quando a gente sai da dieta, é sempre por algumas emoções de ai, mas eu mereço, mas eu tô tão ansiosa, eu mereço comer uma coisa gostosa. Então, quando você começa a ter mais consciência, você consegue dizer não. E dentro do desafio, eu coloco estratégias específicas para elas conseguirem dizer não para a comida. E por último, mas não menos importante, já começam a perceber o peso na balança diminuir, ou então você coloca uma roupa que estava apertada, ela começa a ficar mais folgada, começa a vestir melhor. Você, quando você vai se trocar, você começa a reparar que você está mais magrinha, mais sequinha, começa a perceber que tá tendo menos gordura onde costumava ter mais. Algumas meninas também me falam que alguns ossinhos aqui começam a aparecer um pouco mais, então são assim, ó, mudanças sutis, só que fazem grande diferença. E principalmente faz diferença na tua cabeça, quando você olha para isso e aprende a reconhecer isso como resultado. Porque se você está com uma expectativa de que você vai perder 10 quilos em 15 dias, minha amiga, quando você percebe essas mudanças que são sutis, você acha que tá dando tudo errado, que você não tá fazendo do jeito certo e aí você desanima. Mas quando você olha para isso, você começa a entender que é o teu corpo numa fase de aquecimento para você ainda ter mais resultado. Porque é aí que o teu corpo vai começar a queimar ainda mais gordura, a aumentar o metabolismo, a tua energia, disposição aumenta e você começa a ter uma relação muito melhor com a comida e com o teu corpo. Preciso te dizer uma coisa muito importante. Muitas das pessoas desistem logo nesse início porque olham para esses resultados sutis e não acha que isso está dando efeito, não acha que isso está dando resultado, que isso não está funcionando, que está fazendo algo errado, quando na verdade isso está funcionando sim. E foi por isso que eu criei o Desafio Seguramente Magra, porque dentro desses 15 dias, com acompanhamento, com uma pessoa te orientando, você tendo um grupo para você poder tirar suas dúvidas, conversar com outras participantes, trocar ideia, trocar figurinha, você consegue ter um acompanhamento, você consegue ver que, pô, os teus resultados, eles merecem comemoração e que
você está fazendo do jeito certo, né? Essa validação. Porque muitas vezes a gente começa uma dieta sozinha, sem ter apoio dentro de casa, sem ter apoio fora de casa, e aí a gente acha que a gente está fazendo alguma coisa errado, porque na nossa cabeça a gente deveria ter mais resultado. Só que se você está dentro de um grupo, com uma pessoa te orientando, podendo tirar dúvidas, você consegue ver que sim, você está no caminho certo e aprendendo todas as estratégias que eu vou te ensinar dentro do desafio, você consegue manter esses resultados, não só manter, né, continuar emagrecendo, mas ir mantendo esses resultados ao longo do tempo, porque uma dieta a gente até emagrece no começo, depois a gente desiste e nunca consegue manter nada, né? Dentro do desafio eu te ensino várias estratégias para você poder comer doce sem engordar, porque eu acredito que se você quer ter uma vida magra, se você quer emagrecer e manter, você precisa aprender a lidar com sobremesa, com doce, como que eu vou fazer com uma pizza, com um hambúrguer, com o final de semana. Então tudo isso a gente conversa dentro do desafio para ter realmente uma estratégia que vai durar uma vida e não vai ser só uma dieta que você começa, emagrece e depois abandona. Então, minha amiga, se você já tentou várias dietas e sempre desistiu delas, ó, te convido a vir para o Desafio Seguramente Magra. A gente vai começar agora no dia 15 de setembro. Você vai ter ali um grupo comigo e com várias outras alunas para você conversar, para você tirar dúvidas. Mas assim que você entra no desafio, você já tem uma plataforma de aulas com uma aula de boas-vindas, te ensinando onde que você tem que focar para você ter resultado nesses 15 dias. Dentro dessa plataforma também tem um cardápio, né, um guia com cardápio completo, com 7 ideias de café da manhã, com 7 ideias de almoço, 7 ideias de lanche, 7 ideias de jantar, 7 ideias de ceia, para você saber o que você pode comer, ter uma orientação do que você vai comer nesses 15 dias. E esse cardápio ele não é nada restritivo, tem uma aula te ensinando a usar esse cardápio, te ensinando a fazer substituições para que você não tenha que comer talvez alguma coisa que você não gosta, alguma coisa que você não é acostumado, então você consegue fazer substituições. E para você ter ainda mais variedade no teu dia a dia, eu também coloquei lá de bônus um e-book de receitas que tem mais de 40 receitas de almoço e jantar, que são refeições mais completas, feitas em até 30 minutos, porque ninguém merece ficar na cozinha um dia inteiro, né? Então tem refeições rápidas para você fazer e também tem ideias de lanche, café da manhã, que são rápidos, que são prontos em 5 minutos. Então é para você conseguir realmente encaixar dentro de uma rotina corrida, né, que todo mundo tem. Então, mulher, se você quer emagrecer em grupo, com acompanhamento, ter todas essas ideias do que comer, não ser mais uma dieta restrita, então lá dentro do desafio não tem dieta restrita, eu vou te ensinar a comer doce, eu vou te ensinar a comer as coisas que você gosta, para você conseguir manter esse resultado por muito mais tempo. Clica aqui no link na descrição, vai ter o link para você entrar para o desafio e eu te vejo lá.